Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Esse é mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. Infelizmente hoje tivemos um probleminha aqui com a câmera, não estou gravando com a câmera, mas espero que a ausência do meu lindo rostinho não faça falta aí para vocês hoje. Bom, para a gente poder falar hoje sobre o tema que será tratado nesse vídeo, eu trouxe aqui dois vídeos que são complementares, depois eu vou deixar aqui os links na descrição desse vídeo para vocês poderem dar uma olhada, mas a gente vai falar sobre governança e conformidade do portfólio de projetos. Então eu gravei há mais ou menos aí 9 meses atrás, como a gente pode ver aqui, dois vídeos falando sobre governança e conformidade do portfólio de projetos no Project Online, por que esse era um assunto importante, por que toda empresa que usa o Project Online para fazer gestão do seu portfólio de projetos deve estar atento a isso, porque de maneira resumida, né, a governança e a conformidade elas estão relacionadas à qualidade das informações. Então, se as pessoas que estão consumindo os dados dos nossos projetos não acreditam nas informações que estão disponíveis, né, se aquela informação não é fidedigna, nós podemos eventualmente tomar decisões incorretas, baseado em informações ou dados que nós temos que também estão incorretos. Então eu trouxe aqui algumas coisas que eu normalmente observo, como governança e conformidade, nesses dois vídeos. E aí, se você faz parte de um time de PMO, se você está implementando o Project Online na sua organização, eu sugiro que você dê uma olhada nesses dois vídeos, porque ele vai trazer uma série de discussões que eu acho relevantes para que você adote aí dentro da sua organização, tá bom? Mas voltando para o vídeo de hoje, ainda falando sobre governança e conformidade, eu trouxe aqui um relatório de governança e conformidade que eu criei. É um relatório simples, né, relativamente simples. Então ele está listando aqui os projetos. E aí eu peguei 3 métricas que eu quero medir, né? Então eu tenho 41 projetos no meu portfólio, dos quais 13 não tem data de status, 19 não tem linha de base e 23 foram publicados há mais do que 7 dias. Imagina que você é um membro do time de PMO e você precisa ficar analisando essas informações toda semana. Então você vai ter, por exemplo, uma reunião semanal de PMO para discutir os eventos que vão acontecer ao longo da próxima semana. E aí você precisa discutir, você precisa ver se as informações que você tem no seu portfólio são fidedignas. E aí quando eu olho isso daqui, 13 projetos não têm data de status, 19 não têm linha de base e 23 foram publicados há mais do que 7 dias. Então isso para mim é um problema como membro do PMO. Eu preciso basicamente sentar aqui com cada um desses gerentes de projeto e garantir que eles estejam fazendo as informações, que eles estejam fazendo o trabalho deles, né, publicando os projetos, fazendo as coisas como elas têm que ser feitas. Inclusive eu vou deixar esse relatório disponível aqui num link na descrição do vídeo para vocês baixarem, se vocês quiserem implementar na empresa de vocês. Bom, com isso dito, qual que é o objetivo que a gente tem no vídeo de hoje? Nós vamos criar alertas no serviço do Power BI para que quando alguma dessas métricas aqui estejam acima de um determinado valor, então a gente pode estabelecer um critério, e aí quando esse número estiver acima de um determinado valor, nós como membros do PMO vamos definir alertas personalizados que possam nos ajudar a saber que essas informações estão fora do padrão. Então, por exemplo, você vai ter uma reunião semanal, na segunda-feira, por exemplo, você pode definir um alerta para que segunda-feira de manhã, se o número de projetos sem linha de base, ou sem data de status, ou publicado há mais do que 7 dias, for acima de um determinado valor, que você receba um alerta para você poder ir lá e dar uma olhada no seu relatório de governança e conformidade, sem que você necessariamente tenha que ir até o relatório. Então, de repente, se você não receber nenhum alerta naquela semana, tá tudo bem, significa que o seu portfólio está funcionando sem problema e que todo mundo fez o trabalho como era para ser feito. Mas se eventualmente você receber um alerta, então significa que alguma coisa tem que ser analisada. Legal? Então eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, é bem simples, mas ajuda bastante. Então quando você tiver o relatório pronto, o primeiro passo é publicar esse relatório. O que eu fiz, né? Dentro do meu ambiente, eu criei um espaço de trabalho chamado Governança e Conformidade, Governance and Compliance. Por quê? Porque como esse é um relatório que vai ser exclusivo, por exemplo, para os membros do PMO, eu não vou deixar ele junto do espaço de trabalho onde eu tenho os relatórios do dia a dia. Então eu vou criar um espaço de trabalho separado, de repente vou colocar ali menos pessoas com acesso a esse espaço de trabalho, talvez só os membros do PMO que vão ter acesso, para garantir que você tenha um pouco de
integridade nas informações e que essas informações fiquem um pouco separadas porque ela não tem que estar visível para todo mundo. Então, a primeira coisa é publicar o nosso relatório para o espaço de trabalho que a gente criou. Então, vou publicar aqui, esperar ele publicar. Legal. Aí, assim que ele publicar, a gente vai lá no espaço de trabalho e os nossos relatórios vão estar lá, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui na página para garantir que está todo mundo lá. Então, agora eu já tenho aqui o relatório e já tenho o dataset. Legal? Então, eu vou dar uma olhada aqui no relatório. E aí, como é que a gente faz para definir os alertas, né? Então, para definir o alerta, você precisa obrigatoriamente ter algum cartão onde você tenha essa informação do número específico, né? Porque o que vai acontecer? O alerta é definido com base no número. Se o número for acima ou abaixo de um determinado valor que você definir, então você quer receber o alerta. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com cartões. Tem outros visuais que também permitem essa interação de alerta. Eu vou deixar aqui na descrição o link direto para o post da Microsoft que explica quais são os itens que você pode trabalhar, ou seja, quais são os elementos gráficos que aceitam a criação de alertas. Mas aqui nesse exemplo eu vou usar o cartão que é o mais comum. Então a primeira coisa que eu vou fazer é editar aqui o meu relatório. Quando você edita o relatório, na hora que você passar o mouse aqui sobre cada um dos cartões, você tem a opção de ter algum nível de interatividade com ele, ou interação com ele, né? Então você pode criar um dashboard marcando o visual, né? Pinando o visual, você pode fazer filtros. Então digamos que eu queira eu quero receber um alerta para os projetos que foram publicados acima de 7 dias. Então eu quero receber um alerta toda vez que eu tiver um determinado número de projetos que tenham sido publicados há mais do que 7 dias. Eu poderia criar um alerta para cada um dos cartões, mas nesse exemplo eu vou criar só para esse. Então eu vou clicar aqui no Pin Visual. Como eu não tenho nenhum dashboard criado, então ele vai pedir obrigatoriamente para eu criar um new dashboard. Então eu vou deixar basicamente o mesmo nome, Governance and Compliance. E aí ele vai jogar esse dashboard para lá, né? Ele cria o dashboard e vai pinar, ou vai colocar esse cara aqui em evidência, tá? Se você quiser, dentro do seu dashboard, deixa eu só mudar aqui que ele mudou. Se você quiser, dentro do seu dashboard, você pode colocar outros visuais também. Você não precisa necessariamente ter apenas esse visual, tá? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e pinar ou levar para o meu dashboard os outros visuais que estão dentro do meu relatório. Por exemplo, esse gráfico aqui. Mas o gráfico, especificamente, ele não vai servir para as notificações, tá? Então, são só alguns tipos de visual ou de visuais, né, do Power BI que vão estar disponíveis aí para relatórios, legal? Aí agora que eu tenho esse cara aqui disponível, eu vou só editar ele aqui rapidinho para trocar os nomes, porque o nome não está cabendo aqui dentro, né? Então vou colocar aqui rapidinho, ó. Publicados mais que 7 dias. E aqui embaixo eu vou colocar projetos ativos, por exemplo, tá? Só para ficar mais fácil aqui a visualização. E aí, o que eu posso fazer? Quando eu tiver o cartão aqui, eu clico e uma das opções disponíveis vai ser gerenciar alertas. Então eu posso gerenciar um alerta, adicionar uma regra, e aí eu coloco, ó, alerta para publicados mais que 7 dias. Então cada alerta tem um determinado nome. Você pode colocar uma condição que pode ser acima ou abaixo. Nesse caso eu vou colocar uma condição baseada no número fixo, né? Então acima de 0, se eu tiver a partir de um projeto que esteja ativo e não tenha sido publicado nos últimos 7 dias, eu quero que ele faça essa ação para mim. E as notificações pelo menos a cada 24 horas, mas isso vai depender da maneira como você faz o setup dos seus datasets, né? Então, qual é o tempo que você vai atualizar os seus datasets, legal? Então, ele vai, além de criar um alerta, também vai me mandar um e-mail, que eu quero que ele me mande um e-mail, e vou dar um Save and Close, tá? Lembrando que aqui eu estou colocando um valor absoluto, né, 23, mas eu poderia falar, por exemplo, acima de 10%, então poderia criar uma medida dentro do meu dashboard, dentro do meu relatório, para falar, olha, calcula quantos projetos em percentual não foram publicados nos últimos 7 dias, 10%, 20%, então você poderia também trabalhar com o valor percentual ao invés de um valor absoluto, se for mais conveniente para você, legal? E aí o último passo é definir que os seus datasets vão ser atualizados periodicamente.
Então eu vou clicar aqui no Datasets, né? Vou dar um Schedule Refresh. E aí o que eu vou fazer? A primeira coisa que ele vai ver é se você já se conectou alguma vez dentro do Power BI. Se não for o caso, você vai ter que entrar com as suas credenciais aqui. Mas como eu já tinha feito todo o processo de conectividade, já publiquei outros relatórios para o Power BI, então ele não vai pedir para eu definir as minhas credenciais. Aí aqui eu vou colocar o Schedule Refresh, ou seja, a atualização automática. Vou habilitar. E vou falar, eu quero que ele aconteça, por exemplo, semanalmente. Toda segunda-feira, por exemplo. Por que toda segunda-feira? De repente, dentro da minha empresa, a segunda-feira é o dia que a gente atualiza, senta para se reunir com todo o PMO e tal. Então eu quero que ele faça isso. E eu quero que ele me mande esse alerta ou que ele faça esse data refresh segunda-feira às 7h30. Por quê? Eventualmente os gerentes de projeto eles vão chegar na sexta-feira, atualizar os cronogramas, aí na segunda-feira de manhã ele faz a atualização, se tiver que me mandar um alerta, ele me manda o alerta, eu recebo e aí eu posso tomar algumas providências antes da nossa reunião de PMO, por exemplo. Legal? Vou dar um apply, então já está feito aí toda a configuração de alertas, já vai funcionar. A questão é que aqui, como ele só vai atualizar esses dados na segunda-feira, então eu não vou receber nenhum alerta aqui no meu e-mail por conta disso, né? Porque ele vai esperar até que os dados sejam atualizados. Então eu vou fazer o seguinte, como a gente já sabe que eu tenho aqui 23 projetos acima de 7 dias, que foram publicados há mais do que 7 dias, eu já estou estourando o meu limite e ele teria que me enviar um alerta. Então eu vou vir aqui, vou clicar no 3 pontinhos e vou forçar uma atualização agora. Vou dar um refresh now para ele atualizar, forçar uma atualização só para a gente ver a regrinha do alerta funcionando. Legal? Vou vir aqui, dar um refresh now. E aí depois quando a gente voltar lá para o nosso e-mail, ele talvez demore um pouquinho, mas ele vai cair um e-mail avisando que você estourou o limite lá de valores que você definiu dentro dos seus alertas e a Power BI já vai te informar isso daí, já vai deixar essa notificação para você e aí você pode fazer esse setup toda semana para garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado. Então aqui já caiu o e-mail, ó. Então eu já tenho aqui os itens que estão acima, né, de 7 dias, ele já sabe que tem esses caras, ele já encontrou itens que caem dentro dessa limitação. Se eu clicar aqui em Go to Dashboard, ele já vai me direcionar para aquele dashboard lá, e aí a gente vai ter visibilidade de todas essas informações, tá? Aqui ele está dando um número diferente, talvez porque eu acabei de atualizar os dados, né, então ele foi olhar o Power BI e viu que já o número era diferente na hora que eu dei um refresh dos dados, porque ele pegou os dados mais recentes. Tá? Então você já tem toda essa mecânica funcionando e aí se você for membro do PMO, sei lá, toda segunda-feira de manhã, você já fica de olho nos seus alertas. Se cair algum alerta para você, você já sabe que você tem que navegar lá pro relatório e dar uma olhada se tem alguma coisa lá que está inadequada. Uma coisa interessante também é que além dele mandar um e-mail para você, você também fica aqui com a parte de alertas do Power BI disponível. Então ele fala, olha, nós acabamos de disparar para você um alerta de projetos publicados acima de 7 dias. Então ele te dá algumas informações, tanto no Workspace, né, no espaço de trabalho do Power BI, quanto no e-mail. Então, aí como membro do PMO, você poderia tratar de todas essas questões e garantir que os projetos estão sendo publicados, que as pessoas estão fazendo o trabalho delas de maneira adequada. Legal? Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você não sabia, né, não conhecia essa técnica, essa ferramenta para trabalhar com a parte de governança e conformidade, fica aí então a dica. Deixe seus comentários aqui embaixo se você gostou do vídeo, se vai ser interessante, se você consegue aí aplicar dentro da sua empresa. Legal também vocês dizerem aí embaixo, né, se vocês já estão trabalhando com governança e conformidade, quais são as métricas que vocês estão usando dentro da organização de vocês para trabalhar com governança e conformidade. Eu estou bem interessado nisso, porque é uma tecla que eu bato bastante com meus clientes, garantir que eles estão trabalhando com toda essa questão, né, de governança e conformidade, para que as pessoas acreditem, para que a informação que nós tenhamos lá sendo apresentada seja informação de qualidade, fidedigna, que possa ser confiável para que nós possamos tomar as nossas decisões. Legal? Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.